a gente já falou várias coisas aqui e eu diria que não é fácil, mas parece ser simples mudar um comportamento. Por que que quando a gente fala é tão simples, mas realmente mudar um comportamento é tão difícil no nosso dia a dia? Porque mudar comportamento significa um aprendizado novo. E quando a gente fala aprendizado, a gente está falando em criação de novos caminhos neuronais, Uhum, né? É isso. Todo aprendizado significa que você vai ter que pegar neurônios do seu cérebro que estão conectados de uma determinada forma e criar conexões novas. Então, sim, é simples de falar e é complexo de executar. uhum, Mas, como eu sempre digo para os meus alunos, escolha a sua dificuldade. exato. Escolha a sua dificuldade. Porque eu considero que muito mais difícil do que você encarar com responsabilidade a mudança de hábito é você seguir nos hábitos atuais que levaram a pessoa, por exemplo, à obesidade. Uhum, E continuar num caminho que a gente sabe todos os problemas que a obesidade traz, sim. né? E que, assim, destrói a qualidade de vida da pessoa, Até a expectativa de vida, né. até a expectativa de vida. É um ponto interessante que você falou, que você disse assim: ah, a pessoa não vai, né, lá no fim do dia ir para academia ou deixar de comer um doce. É, aqui eu já vou entrar mais a fundo no comportamento, mas só não queria perder isso que você falou, porque é tão importante das pessoas entenderem o seguinte: nós tomamos cerca de 35 mil decisões ao dia. Uhum, O cérebro é um órgão de altíssimo consumo energético. Ele equivale a cerca de 2% do peso corporal, mas ele consome algo entre 20% e 30% da energia. Portanto, o que que o cérebro faz? Ele busca automatizar comportamentos para uhum, economizar energia. perfeito. Porque cada decisão que você precisa tomar é um consumo energético grande. É, conforme vai passando o dia, a nossa força de vontade, ela de fato vai enfraquecendo, porque vai cansando. É Uhum, literal isso. Então, coisas que por isso que é tão legal a gente ter o conhecimento, né? Se você, sim. isso aqui é neurociência pura. Se você conhece esses dados de neurociência, algumas coisas que você pode fazer para se ajudar. Você não ter dentro da sua casa doce. Uhum, Porque se chegar no final do dia, você estiver mega cansado e o doce estiver ali, vai ser mais difícil você de novo reforçar a decisão de não comer aquele perfeito. doce. Mas se o doce não está ali, você está usando o seu microambiente, né? Que você falou Uhum, como vocês, né? Vocês dizem, ah, tem o mundo, tem a minha casa e tem dentro de mim, uhum, né? Então, você vai estar usando a sua casa para ajudar você a manter a decisão que você já tomou. Você faz o seu exercício físico no início do dia, uhum, quando você está cheio ali de força, de vontade. Não deixa para ser a última coisa. Quando, além da fadiga decisória, você tem também uma fadiga do corpo físico. sim. Né? Aí você junta as duas coisas, a gente vai ficar mais difícil. Então, assim, como é que a gente usa o nosso ambiente, e a gente faz, o termo técnico para isso é modulação do ambiente. Como é que eu modulo o meu ambiente a favor das escolhas que eu estou fazendo? Então, Uhum, eu tomei uma decisão. Eu desejo emagrecer. Ótimo. Essa decisão, a partir daí, ela precisa ser acompanhada de mudança de comportamento. Do ponto de vista de neurociência, absolutamente tudo que um ser humano faz é comportamento. sim. Tudo. E todos os nossos comportamentos, eles envolvem três áreas cerebrais. Eles envolvem uma área ligada à cognição, que são os nossos pensamentos. Ele envolve uma área ligada à nossa emoção,
o desejo que a gente vai ter de realizar alguma coisa, e envolve uma terceira área, que é sensório-motora, ou seja, que tem a ver com a ação em si que eu tenho que realizar Uhum. para fazer aquele determinado comportamento. E eu posso iniciar um comportamento por qualquer uma dessas 3 portinhas, Sim. né? Vamos dizer assim. Em geral, quando a gente pensa em comportamento, você pensa, ou eu vou iniciar por um pensamento, ou eu vou iniciar por um desejo. Como assim vou iniciar pela parte sensório-motora? Por exemplo, se eu mudo a minha postura. Uma mudança de postura é ligada à área sensório-motora. Uhum. Mas se eu decido, por exemplo, eu faço uma análise da minha postura e vejo que eu sou uma pessoa que está sempre assim. Isso aqui é uma postura de derrota. Isso aqui é uma postura de proteção. Uma postura de que eu estou vendo o ambiente como, de alguma forma, ameaçador e eu me defendo. E ela é uma postura de energia baixa. Se eu faço assim, o simples fato de fazer isso, e passo a me policiar para ter esta postura, isso aqui é uma postura que aumenta a autoconfiança. Nossa, mas como que faz isso? Porque a gente sempre pensa no cérebro como sendo o controlador de tudo. E, de fato, o cérebro ele é um grande maestro, Uhum. né? Daquilo que eu gosto de chamar de corpo-mente, como uma palavra só, Sim. porque as palavras importam, e quando eu transformo isso numa palavra só, você começa a entender melhor que é um organismo só, que Uhum. tudo que você faz de bom para o corpo é bom para a mente e vice-versa, porque é uma coisa só, É bidirecional. né? Então, o cérebro é esse grande maestro, só que ele está o tempo inteiro recebendo informação do corpo, o Uhum. tempo todo. E se eu estou mandando uma informação assim para ele está compreendendo que, puxa vida, o negócio aqui está perigoso. Eu liga todo um sistema de alerta que tem uma série de repercussões fisiológicas. E se eu faço assim, ele entende que, puxa, a Lúcia está segura, tá tudo bem, ela está no controle. E isso liga outras respostas Uhum. fisiológicas que me ajudam em vez de me atrapalharem. Então, quando a gente começa a entender isso, que eu posso alterar um comportamento, começando pelo pensamento, ou começando pela emoção, ou começando pela porta sensório-motora, isso já nos ajuda. Eu acabei de aumentar o meu repertório de como que eu adoto um comportamento novo. Uhum. Além disso, a gente começa a entender também que, por exemplo, eu posso dizer assim, você precisa adotar o hábito de ir para a academia. Você é sedentário e eu preciso que você... né, perder peso não é só uma questão de você mudar a sua alimentação. Você vai ter que também botar exercício físico na sua vida. Ótimo. Mas a verdade, Jorge, é que ir à academia não é um hábito. Ele é uma junção de diversos pequenos hábitos Uhum. que começam ali na hora que você se veste para ir à academia. Aí você vai até a academia. E aí ali dentro da academia, os vários aparelhos que você vai fazer, cada um deles é um hábito também. Então, as pessoas elas não têm essa noção. Elas pensam em macro hábitos, Sim. sem entender que a realização de um macro hábito, ela na verdade depende da realização de diversos micro hábitos. A gente já viu isso até com o próprio objetivo em si. Como qualquer tipo de objetivo, né? Micro compromissos ao longo do tempo vão fazer com que você chegue É ao isso. objetivo. É a diferença entre meta, que é só um desejo. Isso vem da teoria da administração, né? Uma empresa tem uma meta, muito legal. A empresa quer dobrar o faturamento dela. Uau, tá ótimo. Mas essa meta,
nada mais é do que wishful thinking, ou Uhum. seja, um desejo, se ela não for quebrada no que, dentro da teoria da administração, a gente chama de objetivos SMART. Uhum. SMART sendo um acrônimo para determinadas características que esse objetivo tem que ter, né? Ele tem que ser um objetivo que seja mensurável, que mensurável quer dizer que eu consigo medir, Uhum. né? Que seja realizável, então ele tem que ser factível, que tenha um tempo determinado para ser cumprido. E a mesma coisa com mudança de comportamento. Tá ótimo. Eu desejo perder peso. Se eu desejo perder peso, eu preciso mudar comportamento. Por quê? Porque para mudar qualquer resultado que eu tenha na vida, qualquer resultado, não importa se é perder peso, se é ganhar mais dinheiro, se é ter melhores relacionamentos, qualquer resultado que você queira mudar na sua vida, em qualquer área, depende de mudança de comportamento. Perfeito. Então, olha, ok, quero mudar comportamento. Quais os comportamentos que eu posso começar a mudar imediatamente? E essa palavra imediatamente, ela é muito importante, porque dieta a gente não começa na segunda-feira, a gente começa hoje, Uhum. agora. Não importa se hoje, agora, é quinta-feira às 5 da tarde. Você começa no momento presente, porque é no momento presente que eu posso, de fato, mudar alguma coisa na minha vida. Não é no futuro. Uhum. E a partir do momento em que eu assumo o compromisso e digo, ok, então é agora que eu começo a mudar esse comportamento. Qual é o primeiro passo que eu posso fazer? E aí você vai colocando passos pequenos e consistentes, né? Isso é fundamental. Hábito, ele vira hábito, um comportamento, ele se torna hábito por meio de repetição, ou seja, por meio de consistência, né? Nós não somos aquilo que nós fazemos de vez em quando. Uhum. Nós somos produto dos nossos hábitos, que é aquilo que nós repetimos hoje, amanhã, depois e assim por diante. Perfeito. Você colocou várias coisas bem interessantes quando a gente fala não só do processo de perda de peso, mas até para várias outras medidas de saúde, como parar de fumar, vários objetivos que a gente tem, né? E a gente já falou algumas vezes aqui sobre as bases fisiológicas, mais uma vez, que a obesidade traz, das dificuldades que a pessoa enfrenta, mas mesmo que a pessoa, por exemplo, precise, por algum motivo de saúde, utilizar um medicamento, como os análogos de GLP-1, GIP, que têm surgido e que têm resultados muito interessantes a curto e médio prazo, mesmo que ela use os medicamentos, se ela parar de usar o medicamento em algum momento e não mudar o comportamento, ela vai voltar a ganhar peso. Então, mesmo que ela faça, por exemplo, uma dieta, se ela fizer aquela dieta durante um certo tempo, tiver uma aderência, mas ela parar de fazer a dieta de alguma forma, ela vai voltar a ganhar peso. Porque, o que a gente já falou, existe uma tendência natural, fisiológica, para que ela ganhe peso. Então, no fim das contas, ela vai ter que lutar o resto da vida dela contra o próprio corpo para poder manter o peso perdido. Então, a gente vê que, independente da ferramenta que a gente use ao longo do tempo para perder peso, a gente vai precisar mudar os nossos comportamentos, senão o resultado vai sumir. A gente volta a ganhar peso, e aí, logicamente, vem aquela sensação de derrota, poxa, eu não consegui. E talvez uma das maiores dificuldades, eu diria, para as pessoas com obesidade, não é nem tanto perder peso. Muitas pessoas conseguem perder peso, mas a manutenção do peso perdido é um grande problema. Justamente por conta dessas mudanças, como o aumento do apetite, diminuição da taxa metabólica basal, que vão dificultar o processo. Quando a gente fala sobre manutenção de um objetivo ou continuar com consistência em um certo hábito, a gente pode dizer que esse processo ele é treinável? O que a gente pode fazer para poder aumentar as chances, por exemplo, de manter um objetivo no longo prazo? Tudo para ser humano é treinável. Essa é a maior beleza do nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem uma característica chamada neuroplasticidade. O que quer dizer isso? Neuro vem de neurônio, que é o nome das células cerebrais, e, na verdade, das células do sistema nervoso, e plasticidade vem de plástico mesmo. Por que plástico? Porque plástico é um material moldável. Uhum. Ou seja, você tem um plástico, ele vai assumir a forma daquilo que você colocar dentro dele.
A neuroplasticidade, ela significa fundamentalmente que nosso cérebro aprende. E hoje, e esse é um conceito relativamente novo, hoje a gente sabe que a neuroplasticidade, ela graças a Deus, ela está conosco a vida inteira, Uhum. né? Há momentos de janelas ali em que essa neuroplasticidade ela é mais ativa, ótimo, então são momentos privilegiados para o aprendizado, mas ela está conosco até o final da nossa vida. E, portanto, qualquer coisa que a gente deseje, a gente pode treinar. Esse treinamento, ele passa por aspectos, de novo, cognitivos, por aspectos emocionais e por aspectos sensório-motores. Quanto mais desses aspectos a gente juntar no treinamento, melhor. Então, eu vou dar um exemplo, né? Você falou aqui, lutar contra o corpo. Eu proporia que a gente não usasse esses termos, porque lutar contra o corpo já me desanima. Uhum. O meu corpo já virou um inimigo contra o qual eu tenho que lutar. E, na verdade, se eu entender que é o corpo que eu tenho, são as cartas ali que me foram dadas, e que eu preciso trabalhar com ele, eu já tenho uma outra atitude. Só na mudança de como é que eu estou descrevendo a situação. Uhum. Então, se eu vou trabalhar com esse corpo, é o corpo que eu tenho, são as cartas genéticas ali que me foram dadas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conseguir compreender o melhor possível como que é o funcionamento dele e como que eu posso, a partir da minha esfera de controle, que são as escolhas que eu vou fazer a cada momento, ajudar esse meu corpo e fazer com que ele me ajude. Então a gente entra no modo colaboração Uhum. e não mais no modo luta, confronto. O cérebro humano, ele está programado para colaboração, Uhum. porque nós somos uma espécie altamente social. E nós somos uma espécie altamente social porque individualmente somos muito frágeis. As pontas da nossa vida, ou seja, os nossos filhos e os nossos velhos, eles dependem completamente da ajuda dos outros, mas durante toda a nossa vida, nós dependemos uns dos outros também. Então, o cérebro está programado para colaboração por uma questão de sobrevivência da espécie. E na hora que eu entendo que eu posso criar formas de colaborar com o meu corpo e do meu corpo colaborar comigo, eu começo a entender também uma outra coisa espetacular, que é o fato de que, mesmo que o seu corpo esteja geneticamente programado para algumas coisas, isso não significa que esses genes vão ter que se expressar. Uhum. Porque o ambiente, ele modula expressão genética. Então, você pode ter ali um gene, por exemplo, que vai deixar você mais propenso a ter uma determinada doença, mas você pode modular o seu ambiente de forma a que essa expressão não se realize. E aqui, fundamental entender que a gente está falando de ambiente externo e interno. Perfeito. Ou seja, eu estou falando da minha casa, da minha comunidade, de como que eu organizo a minha vida aqui fora, mas eu estou falando também de quais são os pensamentos e as emoções que eu alimento. Porque pensamentos e emoções, a gente não é escravo deles. A gente faz uma escolha, só que a maioria das pessoas está no automático, então elas acabam, na verdade, só escolhendo de novo e de novo aquilo que elas se treinaram muitas vezes de forma inconsciente para fazer. Você fica alimentando determinados pensamentos e determinadas emoções. Uma emoção, por exemplo, é algo que tem uma duração super pequenininha. Uhum. Ela tem duração de minutos. Ah, mas como? Eu posso ficar triste durante muitos dias, durante meses, durante anos. Pode mesmo. Mas por quê? Porque você está
alimentando aquela emoção. Uma emoção é uma onda. Ela vem, ela começa, ela tem um pico e ela se vai. Uhum. Ela só vai continuar se você ficar alimentando aquela emoção ali. Toda emoção cabe na experiência humana. E isso, para mim, é um conceito fundamental, porque senão a gente entra naquilo que é um perigo, que chama positividade tóxica, que é achar que eu quero estar o tempo inteiro alegre. Sim. Quem quiser ter isso como objetivo na vida, já ferrou de início, porque irá para a frustração. Não existe estar o tempo todo alegre e não seria bom para a sua sobrevivência. E a gente pode até falar da questão mais de outra forma, que seria a pessoa entender o sentimento negativo muitas vezes como uma doença especificamente. A gente vê muito isso, por exemplo, no aumento do diagnóstico de TDAH, por exemplo, para desatenção, de depressão ou ansiedade, que logicamente tem ali um aspecto populacional, realmente isso tem aumentado, mas as pessoas começam a interpretar sentimentos como questões patológicas, né? E aí parece que a gente não consegue mais entender isso como um sentimento normal que vai acontecer e que a gente pode, em alguns pontos, logicamente existe a parte patológica, a pessoa que tem depressão, a pessoa que tem ansiedade, e ela provavelmente vai precisar de medicamento, mas inclusive uma das principais práticas que a gente tem no tratamento dessas condições é a terapia cognitivo-comportamental, que tem muito do que a gente está falando aqui também. E o mindfulness. Exatamente. A RGP, que é a reprogramação geral da presença, que é um dos meus treinamentos, ela vai trabalhar exatamente em ensinar as pessoas a educar a própria atenção. Então, como é que eu direciono a minha atenção para onde eu quero e como é que eu mantenho ela ali? Porque são duas coisas diferentes. Sim. Uma coisa é direcionamento de atenção, outra coisa é manutenção da atenção. Vai ensinar autorregulação emocional e vai ensinar mentalidade de crescimento. Com essas três coisas, muita gente que acha que precisa de remédio, por exemplo, para ansiedade ou para depressão, descobre que não precisa. E veja, eu não estou falando que os remédios não têm o seu lugar. É óbvio que eles têm. E graças a Deus a gente tem remédios. E eu sempre digo, a reprogramação geral da presença, por exemplo, ela não substitui de forma nenhuma o acompanhamento que as pessoas têm com os seus médicos. Mas muitos dos meus alunos chegam indicados por psiquiatras que já têm hoje uma compreensão de que o medicamento ele é uma das coisas possíveis, mas que a mudança comportamental ela é fundamental e que muitas vezes só a mudança comportamental já resolve.